Você sabia que existe um princípio espiritual que é capaz de proteger a sua vida, sua família e seu futuro? Hoje nós vamos mergulhar em um capítulo poderoso da Bíblia, Deuteronômio 7. E essa palavra não é só para o passado, ela fala diretamente com você hoje. Esse capítulo faz parte das últimas instruções de Moisés antes de entrar na Terra Prometida. Aqui Deus deixa algo muito claro. Se vocês querem viver o que eu tenho preparado para vocês, vocês precisam viver separados para mim. Nesse versículo fala muito sobre o perigo das influências. Logo no início, Deus fala para o povo não fazer alianças com outras nações. Não por conta da cultura, nem nada do tipo, mas por conta da influência que aquele povo ia ter na vida do povo israelita. Porque eles tinham costumes, crenças e práticas totalmente diferentes do povo de Israel. E essas práticas afastavam eles de Deus. Porque aquelas pessoas tinham costumes, crenças e práticas que afastavam o povo de Israel de Deus. E isso serve muito de lição pra gente, que nem toda amizade vai nos trazer para mais perto de Deus. Nem toda aliança que a gente faz vai nos aproximar de Deus. Já nesse versículo, já nos primeiros, assim, a gente já aprende isso e entende isso. Que nem toda amizade, relacionamento ou ambiente vai te aproximar de Deus. Muitos desses relacionamentos nos afastam de Deus e faz com que a gente nem perceba. Às vezes, o que parece inofensível pra gente vai nos distanciando e nos destruindo a fé que montamos com Deus. Depois, Deus diz algo muito forte, falando pro povo de Israel que eles eram escolhidos. Deus diz que eles são um povo santo, um povo escolhido por Deus. E Deus deixa claro que eles não foram escolhidos porque são um povo grande ou forte, e sim porque eles foram escolhidos por amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso prova que a gente não precisa provar o nosso valor para Deus, porque a gente já foi escolhidos. Só temos que seguir a direção que Deus nos manda caminhar. Nossa identidade não tem que vir do mundo, mas sim de Deus. Deus é fiel, mas ele também é justo. Na Bíblia diz que ele guarda aliança com quem o ama, mas também retribui quem o rejeita. Isso mostra um equilíbrio super importante. Que Deus, ele é amor sim, mas ele também é justiça. A gente esquece, romantizamos tanto o amor de Deus, como Deus é bom, que esquecemos que Deus também é justiça, que Deus também é um fogo eterno, um fogo ardente. Esquecemos que todo pecado tem consequência. Então temos que lembrar que Deus é o amor mais puro que tem, mas ele também é a justiça mais digna que tem. Tanto que a obediência gera bênçãos. Deus fala que com a obediência deles vai vir prosperidade, vai vir saúde, vai vir crescimento e proteção. Então a obediência é muito importante, que ela traz... A obediência de Deus traz muitos benefícios. Então é muito importante que a gente lembre de sempre ser obediente e fazer as coisas que Deus manda no tempo de Deus. Hoje a gente tá tão focado na promessa, nas coisas que Deus tem para cumprir na nossa vida, e esquecemos do compromisso, esquecemos que antes de Deus nos dar a promessa, antes de Deus cumprir a promessa, a gente tem que passar pelo compromisso. Não tem como Deus nos dar a promessa que ele tem para nós de mão beijada sem passarmos pelo compromisso, sem passarmos pelo deserto, sem passarmos pelas lições que tem. Porque Deus nunca vai te dar a promessa sem você aprender aquilo que você tem que aprender conforme a promessa que Deus fez para você. Em Deuteronômio 7:22 vai dizer assim: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deus, ele poderia fazer tudo de uma vez, entregar tudo de uma vez, mas tudo tem um processo. A gente precisa passar por esse processo para entender o que Deus está querendo nos ensinar. Paciência,
paciência, dependendo do que seja a promessa que Deus tenha para cumprir na sua vida, que seja paciência, obediência, sabedoria, tudo tem um processo. Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa, sabe? Ele não quer nos entregar a promessa com a gente estando com a mente vazia. Talvez não vamos suportar o peso daquela promessa sem ter passado por uma lição, entende? A gente tem que lembrar que se sua vida não mudou completamente, ou se parece que a promessa tá demorando muito para chegar, a gente tem que lembrar que Deus está agindo, que tudo tem um tempo. Temos que lembrar que o nosso relógio não é o mesmo relógio de Deus, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. A gente tem que lembrar que, às vezes, se Deus nos entregasse a nossa promessa agora, talvez a gente não conseguiria lidar com o peso da promessa. Então tudo tem um processo e é muito bom que a gente passe por ele. Esse tempo só significa que Deus está trabalhando em você, sabe? Que Deus está te modificando para você estar do jeito certo na hora dele te entregar essa promessa. Deus dá um alerta para o povo de Israel, para que eles não façam aliança, com as outras cidades e que eles não tragam o que eles acharem lá, ouro, prata, qualquer coisa, porque aquele povo era um povo que adorava outros deuses. Então Deus deixa muito claro para que eles não tragam nada, não peguem ouro, não peguem prata, não peguem nada daquele povo, porque aquele povo era um povo pagão. E Deus fala que isso vai fazer com que eles arranjem um laço para eles. Então Deus deixa bem avisado. Deus fala sobre isso em Deuteronômio 7:25, vai falar assim: as imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Deus está falando para que eles não tenham olho grande para as coisas mundanas, vamos dizer assim, do povo da outra cidade, porque Deus está falando para eles não pegar os ouros, as pratas que eram deles, porque era tudo dedicado aos outros deuses deles. Então Deus está falando, não pega, porque isso vai te causar um laço onde a desobediência, Deus fala, não traga aquilo para tua vida, algo que pode te destruir. Então Deus pede para que eles não peguem nada que seja desses deuses, desse outro povo, que isso vale para tudo hoje, vale para amizades, coisas que a gente assiste, que a gente consome, tudo isso serve tudo para aquilo que você alimenta na sua mente, aquilo que você alimenta na sua vida, porque pequenas concessões viram grandes problemas no futuro. Em Deuteronômio 7 nos ensina algo muito importante, que separação gera proteção. Deus não tá mandando você desfazer certas amizades que você tem. Deus tá falando para você prestar atenção para ver se essa amizade ou esse costume ou aonde você frequenta não tá fazendo com que você se afaste de Deus. Você tem que pensar, essa amizade que eu tenho faz com que eu sinta a presença de Deus, com que eu sempre lembre de Deus, com que eu possa trocar uma conversa sobre Deus, ou esse lugar que eu tô, eu sinto a presença de Deus, aqui Deus é bem-vindo. A gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente faz tem consequências, e essas pequenas coisas vão se acumulando. Amizades que não te levam a Deus vai fazer com que com o tempo você vai se esquecendo de Deus, deixando práticas que são boas, que fazem parte de estar na presença de Deus, e quando você vai ver, você tá tão distante de Deus que você nem sabe como voltar. Então temos que estar sempre atentos aonde a gente vai, com quem a gente anda, coisas que assistimos, porque se isso não te faz estar mais próximo de Deus, a gente tem que cortar. Na Bíblia fala que tudo aquilo que não presta, que tudo aquilo que não agrega em nada na sua vida, não agrega para você ser mais
mais forte na presença de Deus, você tem que cortar. Então é muito bom a gente parar e refletir um pouco, porque Deus vai sim nos pedir pra gente parar com certas amizades. Quando você começa a renunciar coisas, Deus vai te pedir para que você pare de falar com certas amizades, pare de ir em certos lugares, porque tem certas pessoas e certos lugares que vão te afastar de Deus. Vai doer no começo, vai ser difícil, mas depois você vai perceber que Deus não faz nada em vão. Você vai perceber que você vai estar melhor, você vai estar mais próximo de Deus, e isso é muito importante. Estar próximo de Deus é uma delícia, é uma maravilha. Então, tudo que você puder fazer para ficar mais perto de Deus, faça, porque você não vai se arrepender. Deus nunca vai fazer você tomar uma decisão que seja difícil para você naquele momento, para te humilhar lá na frente ou para você se arrepender de ter feito isso. Então, entenda que cada vez que a gente renuncia a alguma coisa, é um passo a mais que a gente dá para estar mais perto de Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. É tanto que se você quiser viver melhor com Deus, você tem que estar pronto e decidir viver do jeito dele. E muitas pessoas que não são cristãs vivem falando que é chato, são só regras chatas pra seguir a Deus, pra ler a Bíblia, mas mal sabem o quão gostoso é você não falar palavrão, o quão gostoso é você tá com o coração limpo e pronto pra se colocar no lugar de outra pessoa, pronto pra perdoar outra pessoa, porque o perdão, amigas, não é pra outra pessoa, é pra você. É tão bom quando você começa a seguir a Deus e você vê que você é uma pessoa, você começa a se sentir limpa por dentro, sabe? É tipo um banho premium de dentro pra fora. Parece que o brilho de Jesus Cristo, tipo, tá em você. É uma maravilha, amigas. Então, uma das coisas, assim, que é, tipo, fato, é tudo que você puder fazer sobre a Bíblia, com base bíblica, pra se moldar pra Deus, faça, amigas, porque vocês não vão se arrepender. Eu mesmo vivo falando pro meu marido que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de conhecer de verdade Deus, gente, porque assim, eu sou uma mulher que cresceu dentro da igreja, né, nasceu no berço da igreja, mas eu sei exatamente o dia que eu realmente conheci Jesus Cristo, e eu não sou a mesma pessoa que eu era. Então vale super a pena, amigas. Invistam um tempo para vocês dedicar pra palavra de Deus, porque vocês vão ver como isso muda e como isso transforma a sua vida. Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai começar a enxergar as pessoas de um jeito diferente, você vai ter menos ódio dentro de você, menos rancor. Deus vai te limpar, sabe, de dentro pra fora. Então, amigas, invistam em conhecer a Jesus Cristo, porque ler a palavra de Deus é ter intimidade, assim, num nível 100%, tá, amigas? É 100% intimidade com Deus. Você começa a entender por que certas coisas é pecado, por que muitas mulheres cristãs de verdade que leem a Bíblia e que não inventam pecado que não tem na Bíblia, falam que tal coisa é errado. Você começa, Deus tira as vendas dos teus olhos. Então, amigas, invistam muito em ter constância e intimidade com Deus. Amigas, se essa palavra falou com você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Porque eu tô sempre aqui trazendo muitas lapadas de Deus aqui pra você tomar vergonha na sua cara, tá? E ser muito mais próxima de Deus, amigas. Então se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, porque eu tô sempre por aqui. Beijo, amigas.